Salve, salve galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Bom galera, de cara assim eu já vou pedir desculpas se vocês ouvirem algum barulhinho de fundo aí, é que o negócio tá embaçado aqui em casa hoje. Juventude 2, Corinthians 1. Bom galera, é o seguinte, eu já queria abrir o vídeo falando o seguinte. O Corinthians eu entendo perfeitamente. Um jogo igual esse não tem o apelo emocional que o Derby teve. Estamos sem Memphis Depay, sem André Carrillo, para um elenco igual o do Corinthians, que é bem limitado, né? Qualquer peça dos 11 titulares ali que desfalca o time faz falta. E duas peças desse calibre ainda, né? Fazem muita falta. Eu até achei que o André Carrillo talvez não fosse fazer tanta falta, que talvez, né, tivesse um esquema ali que conseguisse compor com algum substituto ali que conseguisse cumprir a função, mas eu já achava que o Memphis iria fazer muita falta, ainda mais sabendo que quem ia substituir o Memphis era o Thales Magno, né? Mesmo com tudo isso, cara, hoje era um jogo que o Corinthians não poderia perder. O empate, na minha opinião, já seria um mau resultado jogando contra, né, um dos piores times do campeonato, o time que é a defesa mais vazada do campeonato. Mesmo sabendo que o Corinthians não ia ter esse apelo de entrar com a corda toda igual deveria ter entrado, né? Eu não esperava que o Corinthians fosse entrar tão apático, né? Porque a gente vai falar aí sobre o time, né? O Hugo jogou basicamente com o mesmo time do Derby, com exceção do Memphis e do Carrillo, que estão lesionados e não puderam jogar, né? E nos lugares deles entraram o Breno Bidon, né? No lugar do Carrillo do meio de campo, e no lugar do Memphis, nosso querido Thales Magno. Meu Deus do céu, cara, esse Thales Magno, uma das maiores enganações que eu vi no Corinthians. O restante do time foi o mesmo do Derby, né? Mateuzinho na direita, André Ramalho, o Gustavo Henrique, Matheus Bidu, o José Martinez, Ranielli, aí o Bidon compõe no meio de campo no lugar do Carrillo, né? O Yuri Alberto e no lugar do Memphis, o Thales Magno. E assim, galera, o Corinthians, ele, na minha opinião, ele deveria ter aproveitado, né, essa questão de estar jogando com um time tão limitado quanto o do Juventude. Tá certo que eles tiveram a troca de treinador e tal, sempre dá uma motivada, né? Muitas vezes até essa troca constante de treinadores aqui no Brasil é por conta disso, né? Que a galera tem essa expectativa que vai trocar o técnico, mexe com o brilho dos jogadores e acaba que fazendo muitas vezes um time que não tava dando certo passar a dar certo, né? E foi o caso do Juventude hoje, né? Os caras fizeram uma partida, não que eles fizeram uma partida brilhante, mas na proposta deles de se defender e jogar no contra-ataque, deu certo, né? O Corinthians, como eu falei, muito apático, né? No primeiro tempo eu lembro de 3 jogadas mais marcantes assim, né, que foi uma que o nosso querido Thales Magno saiu cara a cara com o goleiro, né? Na minha opinião, ele teria várias opções para fazer outras coisas ali, menos fazer o que ele fez. Eu reluto um pouco assim nessa questão de ficar sendo saudosista, né? De falar assim, para quem já teve fulano de tal no ataque, ter Thales Magno é triste, né? Mas eu lembro, né, de, por exemplo, na minha cabeça já vem, nossa, para quem já viu um ponta ali, um atacante de beirada igual o Edilson Capetinha, que justificava o nome de capeta e infernizava a defesa adversária. Você não vê o Thales Magno não fazer uma jogada em 90 minutos, e eu tô falando só desse jogo. Se for somar todos os jogos, que jogada que você lembra assim que o Thales Magno fez? Pô, pegou a bola, partiu pela ponta, sendo que a característica dele teoricamente, é essa, né? Atacante de beirada, partir pra cima do... Cara, o cara não vence um confronto, o cara não faz uma jogada. Então, mas eu reluto um pouco em ficar nessa de, né, ficar puxando lá do passado. Meu, mas se você for puxar do passado recente, cara, eu acho que o Cleison acho que era melhor do que o Thales Magno nesse quesito. De conseguir partir pra cima da defesa e criar jogadas. Wesley, que saiu agora, muito melhor. Então, cara, não, que enganação esse Thales Magno, cara. Meu Deus, mano, eu não... Vamos ver o que vai dar aí o Vitinho, né? Espero que não seja mais uma enganação, né? Putz, grilhas. Mas, então, a gente teve essa chance do Thales. Um chute do Mateuzinho de perna esquerda, que eu achei que ele fez bem de chutar ali. O chute foi até perigoso, só não foi melhor porque ele é destro. E um chute do Yuri Alberto que passou, né? Um pouco longe do... Foi uma das poucas chances que o Yuri teve, ficou muito isolado,
né? Só o Garro pra criar ali, consegue poucas chances de deixar o Yuri na cara do gol, né? Enfim, o Corinthians foi muito apático, cara, muito apático. E essa apatia resultou no gol do Juventude, né? Numa escapada ali pela ponta. O jogador do Juventude cruzou e o outro deu um belo peixinho ali, mergulhou de cabeça bonito para fazer o gol e colocar o Juventude na frente. Aí vem uma questão que quem tá seguindo aqui vê que eu já comentei isso em outros vídeos, o Corinthians resolver começar a jogar quando já tá tudo perdido já, digamos assim, né? Porque no segundo tempo até nem voltou assim, né, que teoricamente, né, quando o Corinthians vira o primeiro tempo perdendo, já teria que meter marcha, né, e meter pressão no Juventude, mas voltou ainda bem apático. Mas quando chegar mais pro final do jogo, vocês vão entender essa questão que eu falei do Corinthians só botar senso de urgência quando vê que já tá tudo perdido, né? Mas aí o Corinthians, né, o Dorival fez as substituições lá e tal, né, não foi no começo já do segundo tempo, né, tentou ainda um pouco com o mesmo time para ver se conseguia melhorar, só que não deu em nada, então ele tirou o Bidu da lateral esquerda, eu até achei que ele ia fazer aquele esquema de novo, de botar o Angileri e adiantar o Bidu pro lugar do Thales Magno, né, mas não, ele tirou o Bidu e pôs o Angileri. E tirou o José Martínez para colocar o Dieguinho. Dieguinho que tinha jogado muito bem contra o Fortaleza, né? Eu falei assim, opa, quem sabe, né? O moleque entra bem aí de novo, né? Então aí ele recuou o Bidon, né? Que teoricamente tem mais qualidade de jogo para sair jogando no lugar do José Martínez, e pôs o Dieguinho na armação para poder partir com tudo, para talvez ter alguém ali para fazer companhia pro Garro na armação das jogadas, né? Mas galera, não funcionou. Não lembro de jogadas perigosas do Corinthians. E pra minha sorte, se bem que eu não sei se for pra minha sorte, porque do jeito que eu sou supersticioso, agora eu vou ficar achando que, que eu não posso ir no banheiro mais no jogo do Corinthians. Aquele jogo modorrento que a gente só tá assistindo porque é corintiano mesmo e não consegue, né? Eu, pelo menos, eu não sou desses, né? Que sai do estádio faltando 5 minutos, sempre tem aquela esperança que vai conseguir. Mas o jogo modorrento, eu não via a chance do Corinthians fazer nada. Aí, mas começou a me dar uma dor de barriga, eu tive que ir no banheiro. Mas eu tava lá no banheiro de ouvido ligado no jogo, né? Aí eu tava no banheiro, segundo o gol do Juventude. Diferentemente do Dorival Júnior, que as substituições dele não surtiram efeito, pelo que eu ouvi, eu nem vi ainda como que foi o gol, só tô falando pelo que eu ouvi o narrador falar. Que as substituições do Carpini deram muito certo, né? Que foi os dois caras que entraram, né? Um fez o passe e o outro fez o gol, né? Então, essa questão que eu comentei lá no começo do vídeo de mudar o treinador, parece que pro Juventude, pelo menos especificamente nesse jogo contra o Corinthians, deu certo, né? E aí vem o que eu falei um pouquinho lá atrás também. O Corinthians, meteu o Romero ainda junto, né? Para tentar dar mais pressão ainda. O Romero foi expulso. Aí, quando tá numa situação desesperadora, Corinthians com um jogador a menos, perdendo de 2-0, o Corinthians criou mais chances do que os 90 minutos, porque não joga com essa intensidade desde o começo do jogo, gente. Eu fico puto com isso, cara. Entra dormindo, aí quando tá tudo perdido, não, agora vamos resolver, agora vamos correr atrás. O Corinthians fez o gol com o Mateuzinho de falta, aliás, bela cobrança do Mateuzinho. Tá certo que se o goleiro não tivesse dado aquele passinho querendo adivinhar o canto, talvez ele teria até pego, né? Mas, independente, foi gol. O Mateuzinho não tem muita oportunidade de cobrar falta, porque geralmente é o Garro ou o Memphis que bate a falta, né? Mas quem sabe, né? Não devem dar mais chances para ele aí, que ele bateu bem a falta, bateu firme a falta. E aí, com o 2-1, o Corinthians teve chance de empatar, porque o Dieguinho pegou uma frente a frente com o gol lá, e infelizmente caiu na perna errada, ele acabou chutando um pouco mal pro gol, né? E depois o Yuri também teve uma chance que chutou, que passou do lado do gol. Então, gente, pra que deixar pra ir pra cima só depois que já tá tudo ferrado, meu? Nossa, eu fico louco com isso, cara. Bom, resultado
né, como eu falei no começo do vídeo, péssimo dos péssimos, né? No Corinthians, em um empate, na minha opinião, nesse jogo já seria ruim. E o Corinthians tem que abrir o olho, galera. Gente, o que aconteceu no derby foi maravilhoso, emocionante. Assistir o vídeo da Corinthians TV com o resumo dos dois jogos foi coisa linda. Mas o Corinthians não pode ficar escorado nesse aí, não, gente, porque no Campeonato Brasileiro, o campeonato do Corinthians tá sendo na parte de baixo. E pior ainda, times que estavam lá mortos lá, como o São Paulo, por exemplo, engatou 5 vitórias seguidas. O Santos conseguiu ganhar do Cruzeiro fora de casa. Então, assim, eu não quero o Corinthians tendo que fazer o que fez ano passado, não. Tendo que ganhar 9 jogos seguidos no final do campeonato aí pra escapar de rebaixamento, não, pelo amor de Deus. Então, gente, Copa do Brasil passou, né? Próximo jogo do Corinthians contra o Bahia. Difícil porque, né, já não tem substituto para lesão do Memphis. Ainda o Romero, que poderia ser um dos substitutos, tomou vermelho, não vai poder jogar. Angileri tá suspenso também, tomou cartão. O José Martinez, acho que eles falaram que ia estar suspenso, mas depois eles corrigiram que não tava. Mas enfim, gente, complicado. Vamos acordar aí, time, porque vai passando. Todo mundo sabe o Campeonato Brasileiro é isso aí. Fica deixando, depois fica que nem areia movediça lá nas últimas rodadas, tentando ganhar fôlego para conseguir sair lá de baixo e não consegue. Beleza, galera? Bom, se você é novo por aqui, eu não produzo só esse tipo de vídeo, né? Aqui o canal, eu faço esses vídeos de pós-jogos também, mas eu faço outros tipos de vídeos de história do Coringão, de top alguma coisa, top gols. Então eu vou deixar 2 vídeos recomendados aqui para se você assistiu até aqui, talvez você goste, né? E se você assistiu até aqui, peço pra você deixar um gostei aí pro YouTube entender que o vídeo é relevante para outros corintianos e se inscrever no canal aí para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Ai, que segunda-feira, em segunda-feira já é difícil começar a semana, ainda começar desse jeito é complicado, mas vambora, agora, próximo jogo contra o Bahia, vai Corinthians, tamo junto e até o próximo vídeo.